fornalha, tem trombeta, tem relâmpago, tem trovão. Estava a maior movimentação, sim ou não? Sim ou não? Aí o povo, Deus que me livre dele mesmo, eu vou me afastar. Aí Moisés, eu vou me chegar, eu vou entrar na nuvem. Quando Moisés chega para entrar, a fornalha, a buzina, o relâmpago, o trovão faz assim, ó. Deus silencia e apaga tudo só para ter Moisés lá dentro. Fala para alguém, Deus tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você tem desejo de ter intimidade com Ele. Eu fico grandão aqui, né, gente? Jesus amado. A edição melhorou a pregação em 80%. Parabéns à equipe de mídia. Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 19. Pastor Jurandir, pastora Jeane, meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada para servir o povo que Deus lhes tem confiado. Minha gratidão, pastor Yuri, pastora Ananda, que o Senhor os guarde, os prospere, os conduza com muita graça e sabedoria. O Mateus, que me acompanha, pelo cuidado desde pela manhã, muito obrigado mesmo. Que igreja linda, avivada, fervorosa no Espírito. Deus vai fazer vocês impactarem essa cidade cada vez mais. Achei interessante. Eu cheguei, obrigado. A equipe de mídia já estava lá esperando, o povo que perturba. Aí o pastor veio até mim e falou assim: pastor, eles querem gravar o vídeo? Deixe uma palavra de bênção para nossa cidade. Isso é importante. A igreja saber que o seu pastor é o pastor da cidade. Que a igreja foi feita para impactar a cidade. Se nós não apresentarmos Cristo à cidade, eles não conhecerão Deus. É por isso que a Bíblia chama a igreja de cidade. Apocalipse compara a igreja com cidade. Que vocês sejam o protótipo do que Deus quer para essa cidade. Êxodo 19, quem encontrou diz amém. Vai projetar aqui? Vai, tá certo. Eu vou selecionar alguns versículos, que é uma narrativa muito longa. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto e acamparam-se. Israel ali se acampou, defronte do monte. Moisés subiu a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. 2 pontos. A mensagem que ele vai falar para Israel vem a partir de agora. Você vai falar isso aqui, ó. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, o Senhor chamou a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Capítulo 20. Versículo 18. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando. E o povo, vendo isso, se retirou e se pôs de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar,
e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo estava de longe, porém Moisés se chegou à escuridão onde Deus estava. Deus, eita! Eu falei, quando falou que meu nome disse aqui, turbina, falei, eu quero, ele foi atrás. Ó a propaganda, hein? É top! Gostoso! Eu só não vou ficar no canudo, né? Mas é porque a drink tem que ter o canudo, né? Outra polêmica agora. Essas coisas me caçam. Deus havia dito em Gênesis capítulo 15 que a descendência de Abraão se multiplicaria e passaria um período na terra do Egito, pois o Egito era um ambiente propício para a multiplicação deles. Eles deveriam se multiplicar para cumprir a promessa do capítulo 12 de que eles seriam uma bênção para o mundo. O único modo pelo qual eles poderiam ser uma bênção para o mundo era se multiplicando. Isso, Gênesis 15. Depois, José nasce e é enviado ao Egito, conforme diz o Salmo 105, por Deus, porque viria uma grande fome na terra, o que Deus havia dito em Gênesis 15, que eles desceriam para o Egito. Só que José morre e se levanta um outro faraó que despreza o conhecimento sobre José. O texto diz, não conhecia José. Como assim o cara não conhece o cara que matou a fome do mundo? É que ele rejeitou qualquer tipo de conhecimento sobre José e quis perseguir as pessoas que faziam parte da família de José desde o Gênesis 15, que se multiplicou ali. Naquela terra, quanto mais Israel sofre, se multiplica, pois eles desobedeciam o faraó para obedecer Deus. Chegou um momento em que eles se adaptaram aos ídolos do Egito. Está lá em Josué 24. Fabricantes de ídolos e adoradores de ídolos. Lembra que a maior luta de Moisés era com aquele povo cometendo idolatria. Os profetas menores e profetas maiores lutando com Israel para abrir mão da idolatria. Tudo por causa do Egito. Tudo no Egito era Deus. O faraó, o filho do faraó, rã, mosca, tudo parecia a Índia. E eles foram se adaptando a esses ídolos. E Deus permitiu o sofrimento, conforme falou em Gênesis 15, que foi a perseguição do faraó. E aí eles se lembraram de Deus. E Êxodo 3, Deus fala assim para Moisés: eu desci para fazê-los subir daquela terra para uma terra que mana leite e mel, porque eu ouvi o clamor deles. Enquanto a pressão do faraó não veio, Israel não clamou. Só clamou quando a perseguição veio. É por isso que tem crente que não sai da prova, porque na bênção não ora, na bênção não congrega, na bênção não abraça a causa da sua igreja local. Mas na prova, pastor, tá faltando culto, hein, pastor? Quando a pressão veio, Israel clamou. Deus desceu e disse: vai lá, Moisés, arranca meu povo de lá pelo meu poder. Aí ele vai. Prega, faraó resiste. Prega, faraó resiste. Prega, faraó resiste. Agora Deus criou um novo método de pregação: enviar praga. Cada praga era uma pregação, porque cada praga era uma humilhação dos deuses egípcios.
toda praga não era o juízo de Deus aleatório, não. Deus ia especificamente humilhando cada deus com D minúsculo do Egito. Israel saiu com mão poderosa. Quando Israel sai do Egito, eles vêm para a mesma região de onde Deus se manifestou para Moisés lá no capítulo 3. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, eles estão ali caminhando no deserto, vieram ao deserto do Sinai, onde Deus se manifesta, pertinho de onde Deus se manifesta a Moisés, no capítulo 3. Aí o versículo 2 fala por duas vezes a atitude de Israel ao chegar no ambiente onde Deus se manifesta. Capítulo 19, versículo 2, fala por duas vezes a atitude de Israel quando chegam no ambiente onde Deus se manifesta. Onde Deus se manifesta. Versículo 2, acamparam-se no deserto. Versículo 2, acampou-se defronte do monte. O autor destaca a postura da maioria. Cansei, vamos acampar, chegamos. Cheguei, Brasil, cheguei. Aí chega diante do monte da manifestação de Deus e se acampa. Bora, Moisés, chegamos. Você falou que era aqui. Estamos acampados. E agora? E agora é que vocês se acampam, eu não. Ó o 3. Moisés subiu a Deus. Moisés tem para lá de 80. Mas a maioria chega no ambiente onde Deus se manifestará e se manifestou a Moisés e acampa. Moisés diz: eu ficar aqui? Eu não estou vendo Deus aqui. Eu vou subir. E o intuito de Moisés é encontrá-lo. Olha que coisa linda. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou. Poderia estar escrito assim: o Senhor o chamou e Moisés subiu. Mas está escrito: Moisés subiu e o Senhor o chamou. Ele provocou o chamamento. Ele provocou o acesso. Enquanto a maioria se acampa, alguns sobem. Enquanto alguns chegam aqui e sentam, canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Tem gente que diz: Senhor, fala comigo. Senhor, recebe a minha adoração. Senhor, quando ele sobe, Deus o chama para mais perto. E Deus diz assim: eu vou te dar uma mensagem. Fala assim para os filhos de Israel, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz. O que Deus está dizendo é: não tem dúvida. Vocês têm experiência. Vocês viram. Vocês são testemunhas oculares da minha atuação. Não é uma suposição, é uma experiência. Vocês não podem negar. Vocês viram o que eu fiz. A segunda coisa que Deus diz é: levei vocês sobre asas de águia. Isso aqui é chamado de dito aquilino. Levar sobre asa de águia é o dito aquilino, que indica superioridade. Pois o filhote de uma águia é carregado sobre a asa da mãe, e isso faz a águia filhote ser superior às outras aves. Porque ninguém alcança, nenhuma ave alcança maiores alturas que a águia. Então o filhotinho não consegue. A mamãe pega aqui e diz: bora dar um passeio.
E sobe, 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 sobe. Qualquer avezinha que tiver competindo, a mamãe chega e diz: acompanha eu. Deus estava fazendo, as nações se comparavam com Israel, e até hoje ninguém conseguiu destruí-los. Levei vocês sobre asas de águia, eu mostrei superioridade enquanto eu direciono vocês. Sua superioridade está em depender de Deus. Você vai cantar melhor, pregar melhor, dirigir melhor, liderar melhor, fazer tudo melhor, dependendo de Deus. É para Moisés descer e falar isso. Primeiro, vocês viram. Segundo, eu coloquei vocês sobre asas de águia. Eu mostrei superioridade. Eu os fiz superior. Terceiro ponto da mensagem que Deus está dando para Moisés: vos trouxe a mim. O pé do monte onde eles estão é a presença de Deus. Tem como colocar retorno para mim? Eu estou vindo aqui para eu conseguir me ouvir. Eu vos trouxe a mim. Espera. Por que Deus não disse eu trouxe? Obrigado. Eu tirei vocês de lá para levá-los para a terra que manda leite e mel. Aqui Deus explica, pastores, o motivo de tê-los arrancado do Egito. A maioria deles, se não todos, diziam: estou saindo do Egito e vou para a terra que mana leite e mel. Estou saindo do Egito, vou para a terra da prosperidade. Deus diz: não, não é não. Eu não tirei vocês do Egito para leite e mel. Coloca o versículo 3, por favor. Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim. Seria maravilhoso se ele dissesse assim, ó: vos levarei para o céu. Mas ele diz: vou levar vocês. Céu só é céu porque Jesus está lá. Presta atenção para onde a mensagem está caminhando. O povo acampa, Moisés vai atrás de Deus. Agora Deus diz: eu trouxe vocês para mim. Se diligentemente ouvirdes minha voz, se prestarem atenção no que eu falar. Porque Eva não prestou atenção no que Adão disse, ou Adão não prestou atenção no que Deus disse, mas a comunicação falha não foi de Deus para eles, foi entre eles. Porque Eva não tinha sido formada quando Deus disse para não comer do fruto. Quem passou a informação para Eva foi Adão. Ou ela não prestou atenção, ou Adão não falou direito, né, irmã? Por que as mulheres em Lucas 24, Mateus 28, João 20, Lucas 24 estão, Marcos 16, estão lá no sepulcro querendo perfumar Jesus? Porque não prestaram atenção na pregação. Porque o anjo falou assim: vocês não se lembram que hoje é o terceiro dia? Ele disse que no terceiro dia ressuscitaria, e vocês estão aqui com perfume. Porque busca o vivo entre os mortos. Falta-nos atenção. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, diligência, detalhada, foco. E a igreja faz de tudo para manter o foco de alguns crentes, mas não tem jeito. Porque eles estão viciados na dopamina das redes sociais. Biquinho, dedinho, musiquinha do TikTok. No culto, Deus está falando no culto e a gente está procurando alguém que está falando com a gente no WhatsApp. Se diligentemente ouvirdes minha voz, se prestar atenção na palavra,
se guardar a minha aliança. Você não faz aliança, você só guarda. Você só valoriza. Quem faz aliança é Ele. É Ele que faz aliança. E quando a aliança é de Deus, trata-se de uma relação entre parceiros desiguais. Quando a aliança é Deus que faz, parceiros desiguais. O santo escolhendo o sujo, o grande escolhendo o pequeno, o forte valorizando o fraco. Por isso que ele diz: você não tem como fazer aliança comigo, você só guarda. Guardar é valorizar. Se você ouvir minha voz, guardar minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Sabe o que é isso? Meu tesouro particular. Sabe aquela caixinha da mamãe, da vovó, que ninguém mexe? É o brinquinho, é um colarzinho, é o relógio do coroa. Tesouro particular, o cofre dos documentos. Deus está dizendo: vocês vão ser meu tesouro particular. Se ouvir minha voz, se valorizar a minha aliança. Porque Deus só valoriza quem o valoriza. Deus não é mendigo de atenção. Me dá glória, dá aleluia pra eu. Fala comigo. Põe o celular pra despertar, pra falar com eu. Não! O que ele tinha de fazer por você, ele já fez. Enviou o seu Filho amado para morrer em seu lugar. Enviou o Espírito Santo. Deixou a palavra, deixou a igreja. Ele não depende de você. Se você tiver diligência, se você guardar minha aliança, vai ser meu tesouro, vai ser meu reino sacerdotal. Sabe o que é isso? Vocês vão reinar enquanto me representam. É só ouvir minhas palavras. Aí Moisés chamou os anciãos, porque é muita gente. Desde o conselho de Jetro, lá no capítulo 18, ele colocou líderes de cada tribo, chamou os anciãos e disse: Deus falou assim, assim, assim para mim. Olha só, que coisa linda, a ética de Moisés. Tu que tem um dom de profecia. Estou falando de Moisés, não é Eliseu Rodrigues. O cara acabou de conversar com Deus. Deus deu a mensagem. Ele desceu, chamou os líderes e disse: Deus disse assim, assim, assim. Passa para o povo. Falou para os anciãos, para que os anciãos usassem a linguagem correta para o público correto, na hora certa, as palavras certas. Ele poderia: atenção, atenção, acendes o Senhor Jeová. Não, ele desce eticamente com o coração pastoral, chama os anciãos e diz: fala assim para eles, porque sabedoria não é apenas falar, é saber como falar, como a mensagem vai chegar. Cada ancião vai passar para Israel a palavra que Deus deu. Aí a resposta deles para os anciãos: tudo que o Senhor falou obedeceremos. Já com nós, tudo que Deus mandar nós faz. Aí os anciãos vieram para Moisés, disseram assim: o povo falou fechado. Aí Moisés sobe o monte de novo. Aí Deus disse: eu vou descer numa nuvem escura, para que eles me escutem falando com você, para que eles creiam em você. Então é por isso que Moisés está subindo e descendo, subindo e descendo. Deus não precisa que Moisés suba e desça. Deus poderia falar abertamente com todos, mas intimidade não disse. Ah, é porque sou pobre. Não é porque você é pobre que você tem que ser porca, nojento. Não, você pode ser pobre e limpo. O pobre sujo é miserável. Lavem-se
se banhem, que eu vou descer. Troquem as vestes, porque daqui a 3 dias eu vou descer. Os irmãos estão entendendo que há um clamor no coração de Deus por intimidade, sim ou não? Se prepare, porque eu vou descer. Moisés desceu no 14 e disse: banhem e troquem as vestes, ó. Fiquem bonitinhos. 16, projeta para eu, por favor. Quem tiver ligado, como diz o Gilmar Fiuza, vem comigo no glória. 16, e aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, um sonido de buzina que estremeceu todo o povo. Era Deus descendo. Por que relâmpagos, trovões? Deus chamando a atenção deles. Deus não queria ninguém desligado. Deus os queria focados. Os trovões conectam os ouvidos. Os relâmpagos despertam os olhos. O povo fica atento quando Jeová chega na casa. Focados no culto, ligados no culto. A iluminação aí diminuída, aqui maximizada, cores quentes, é para tu não se desligar. Eu andando para lá e para cá, é para ver se você presta atenção, para quando chegar amanhã você não falar: foi uma benção, amigo, o culto. Foi benção? Foi. E a palavra? Mistério. Se liga. Vozes, relâmpagos e trovões, e o sonido de buzina. Pará, parará. Eram os anjos dizendo: Jeová está chegando, Jeová está descendo. E a Bíblia diz que os montes tremiam. Ai, irmão, se monte que é monte treme para lá e para cá quando Jeová chega. Eu que sou carne e osso desse tamanho não vou me movimentar quando ele chega. Aleluia! Deus desceu. Aí no 17 Moisés diz: venham! Deus desceu, Deus chegou. O que ele estava dizendo era: eu quero que vocês sintam o que eu sinto, eu quero que vocês vejam o que eu vejo. Nós, pregadores, pastores, não é que a gente quer mandar em vocês, a gente só quer que vocês sintam o que a gente sente, que você chegue no nível que a gente chegou e que você vá além. Venham, 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 gente. Deus chegou, gente. Aí o povo, Moisés dizendo: vem. Era para eles fazerem isso, a eles. Bora pro jejum, gente. Vamos pro evangelismo. Gente, se você jejuar, gente, você vai matar a carne. Aí você não sai do arraial, você, ó. Tu quebra o jejum por causa de um pirulito. Era jejum, esqueci. Gente, bora evangelizar, para vocês virem Jesus salvar almas. Gente, vem experimentar, ver almas se entregando para Jesus. Não vai. Venham, gente, Deus chegou. Venham, venham. E eles foram se afastando. A buzina ia aumentando. 19, aí Moisés falava e Deus falava em voz alta. Aí no capítulo 20, lemos que o povo ficou de longe no versículo 18. Todo o povo viu trovões. Ó, Deus chamou a atenção deles. Relâmpagos, o sonido da buzina. Deus ativou os sentidos espirituais deles.
Mas eles se retiraram, fica comigo, se retiraram e se puseram de longe. Deus só falou para não ultrapassar o limite que tinha colocado, porque com muito trovão e relâmpago, eles poderiam morrer. Aí Deus diz, não ultrapassa o limite, mas não precisa ir para casa. Respeita o limite, que ninguém suporta a minha glória. Mas não precisa ir para tão longe. Ah, eu gosto de cantar. Não, você não vai chegar a aceitar Jesus e ir direto para a equipe de louvor. Tem que ter limite. Mas isso não significa que você não pode cantar com a igreja. Ah, eu prego. Tá, a igreja tem seu estilo de preparação de obreiros. Você pode não pregar como pregador oficial, mas isso não significa que você não pode fazer parte dos projetos evangelísticos da igreja. Tem um limite estabelecido? Tem, mas não precisa ir tão longe. Ah, então deixa pra lá. Foi isso que eles fizeram. Deus colocou um limite no versículo 21 do capítulo 19 para protegê-los. Mas aí, irmão, ficaram de longe, 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 bem longe. Aí gritaram com Moisés no versículo 19 do capítulo 20. Ó, fale tu conosco e não Deus, senão a gente morre se ele falar. Olha, se ele falar a gente morre. Então fale só tu. A multidão disse, se Deus falasse com eles, eles morreriam. Aí Moisés tem que explicar. Olha o versículo 20. Olha Moisés explicando. Não temas. Deus veio para vos provar. Deus veio testar o nível de intimidade, para que o seu temor esteja diante de vós, para que vocês não pequem. Ele só se manifestou assim para vocês saberem que ele não é qualquer Deus, que ele é grande, forte, poderoso, soberano. Só para vocês temerem, porque intimidade com Deus não anula temor. Quem não teme não é íntimo. Só para vocês não pecarem. Agora olha o que Moisés faz, igreja. Entrou na escuridão onde Deus estava. Que coisa linda, isso é fome por Deus. Eu disse a vocês que Moisés gerava o acesso. Eu vou ler de novo, se quiser projetar vai me ajudar bastante. Capítulo 19, versículo 16. Deus desceu e tinha trovões. Repete, trovões. Relã. Uma nuvem espessa. Som de buzina. 18 agora, 18. Ó que chique. O monte fumegava, repete. Havia um forno e o monte tremia. Então, irmão, tem fornalha, tem trombeta, tem relâmpago, tem trovão. Estava a maior movimentação, sim ou não? Sim ou não? Aí o povo, Deus que me livre dele mesmo, eu vou me afastar. Aí Moisés, eu vou me chegar, eu vou entrar na nuvem. Quando Moisés chega para entrar, a fornalha, a buzina, o relâmpago, o trovão faz assim, ó. Deus silencia e apaga tudo só para ter Moisés lá dentro. Fala para alguém, Deus tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você tem desejo de ter intimidade com Ele. Você está percebendo que Deus se apagou só para Moisés entrar?
Bora ver quem acha primeiro Hebreus 12. Bora ver quem acha primeiro mídia. Hebreus 12. Miserável. Hebreus 12 a partir do 19. Está narrando a experiência de Êxodo 19. Ele está mostrando que a igreja não está nesse nível aqui, mas ele vai falar de Moisés. Vocês não chegaram no sonido da trombeta, vocês não chegaram à voz daquelas palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Olha isso, quando Deus estava falando no meio do trovão, do relâmpago, sabe o que eles diziam? Não queremos ouvir! Não queremos ouvir! O povo Nutella! O povo Nutella! Não, chega pra nós, chega! Olha a diferença de Moisés, meu Deus do céu! Olha a diferença de Moisés, versículo 21. Tão terrível era a visão que Moisés disse quando ele entra ali, quando ele sobe no monte. Ele disse: tô todo assombrado, eu tô tremendo, mas eu vou entrar. Eu tô tremendo, eu tô com medo, mas eu vou entrar. Ainda que eu morra, eu quero ver, eu quero Deus. Aleluia! Agora vocês lembram que Moisés temeu em Êxodo 3? Na sarça, uma plantinha assim, pegando foguinho. A Bíblia diz que ele temeu, escondeu o rosto. No início ele temeu, no primeiro dia do chamamento ele temeu. E agora, passou por tantas experiências, 40 anos de crente, e continua tremendo. Quem é íntimo de Deus não se acostuma com o sagrado. Você ainda chora na ceia. Você ainda se lembra do preço pago por tu. Você ainda se incomoda quando mente. Você se incomoda ao desonrar sua esposa. Você ainda se incomoda ao ser. Foi fiel em toda a casa de Deus. Vou perguntar para quem está comigo: Moisés está dentro da nuvem escura. Aí Deuteronômio, que significa repetição, 5. Vai repetir a experiência de Êxodo 19. Coloca a partir do 27. Moisés está falando para eles: eu vou falar para vocês aqui o que aconteceu. Lembra daquele dia lá? Que dia? Lá no pé do Sinai. Vocês falaram assim, ó: chega tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que ele te disser, o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Tudo mentira. Eles só não queriam entrar onde Moisés entrou. Eles não queriam pagar o preço pela intimidade. Olha Moisés falando para eles, 28. Ouvindo o Senhor a voz das vossas palavras, quando falasseis a mim. Repara, gente, vocês estão imaginando isso aqui? Ó, o povo tá lá embaixo falando essas coisas, essas mentiraiadas todas. Aí Moisés entrou e ele disse assim: o Senhor ouviu as palavras de vocês quando falaram comigo. Vocês falaram para mim, para eu falar para Deus, falar para mim, para eu falar para vocês. Quando eu entrei na nuvem para falar para Deus assim: Deus, eles estão falando para mim, que é para tu falar para mim, para eu falar para eles. Quando eu entrei na nuvem para falar essas coisas para Deus, assim que eu entrei, Deus me disse assim: eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. Em tudo falaram bem. Sabe o que é esse bem aqui? Eles estão certos.
Eles não podem me ouvir. Eles não me querem. Você vai sentir a tristeza de Deus agora. Próximo. Quem dera. É Deus dentro da nuvem falando com Moisés. Quem dera que eles tivessem um coração que me temesse, guardasse meus mandamentos todo dia, para que bem lhes fosse a eles e aos seus. Se eles me obedecessem, Moisés, não era bom para mim não, eu sou Deus. Se eles guardarem minha palavra, o benefício é para eles e para os filhos deles. Eu continuo Deus, Moisés. Quem dera que guardassem a minha palavra, que praticassem a pregação que escuta. Eu os amo tanto que seria bom para eles e não para mim. Agora, fica comigo. Fica comigo. Próximo. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Olha o que Deus está dizendo. Já que eles mandaram você falar para mim, para eu falar para tu falar para eles, faz o seguinte: vou falar mais nada não. Sai, chega lá embaixo e fala assim, ó: voltem para casa. Você já imaginou você entrar por essas portas e Deus mandar o pastor ou o pregador pegar o microfone e dizer assim: não quero vocês aqui, vão para casa, tem Netflix, tem rede de esgoto, vão assistir novela, vão assistir malhação, vão, ainda dá tempo. Eu não quero vocês no pé do monte, vão para casa. Eu não quero o culto de vocês. Vocês não me cultuam, vocês não me desejam, vocês não me querem, vocês não querem a minha presença, não querem minha glória, não querem compromisso comigo. Tá fazendo o quê aqui? Vai para casa. Moisés está calado na nuvem, ouvindo Deus. Moisés está aqui, Deus está falando. Ele não vai virar as costas, pois não se vira as costas para a majestade. Quando Deus diz vai e manda eles irem para casa, Moisés é servo, já está levantando. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando Moisés está se retirando, olha o que Deus diz: você fica aqui comigo. Eles eu não quero nem no pé do monte, mas você não vai sair da minha nuvem. Vou falar para esse lado: eles não quero nem no pé do monte, mas você não vai sair da minha nuvem. Eles eu não quero nem no pé do monte, mas você não vai sair da minha nuvem. Quem não me quer eu também não quero, mas você que já enfrentou batalha, guerra, terminou namoro, quebrou contrato, se afastou de gente ímpia só para ficar comigo, eu não abro mão de você. Você vai ficar na minha nuvem. Levante a mão, por favor, diga a Deus: não me expulse da tua presença.
presença dele. Enquanto você canta, ele quebra correntes. Enquanto você canta, ele quebra cadeias. Deus habita no meio dos louvores. Receba de volta a presença que você perdeu. Receba de volta a intimidade que foi quebrada. Resgata a sua comunhão com Jesus. Resgata a sua comunhão com Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não ver, mas tua graça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até me descobriu que um dia a tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até se descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que vale mais que Fale com Jesus. Fale com Jesus. O trovão, o relâmpago, a fornalha se apagou numa pessoa, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nele todos tiveram acesso. Leprosos puderam tocá-lo. Mulheres puderam se aproximar. Crianças foram abraçadas. Ele é a ponte da reconciliação da humanidade com o Pai. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a ponte que nos conecta ao céu. Não há mais temor, medo, só a honra, respeito, sensibilidade. Eu quero chamar aqui à frente você que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus agora. Ou você que nunca entregou sua vida ao Senhor, mas hoje você está com vontade de ser crente. Vem cá na frente, a gente vai orar e Jesus vai restaurar sua comunhão, vai restaurar seu ministério. Mas vem aqui na frente, não tenha vergonha, faz como Moisés, sobe o monte. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cadê a segunda pessoa para papai?
Não importa para qual distância o pecado te levou. Jesus é a ponte, está te trazendo de volta, está te chamando para comunhão. Não para de cantar, gente. Enquanto vocês cantam, Jesus quebra cadeias. Enquanto vocês cantam, Jesus quebra palavras. Tá vendo? Das mãos de Deus. Tua presença, meu prazer. Só tua graça me basta. Tua Presença, meu prazer. Só tua graça me basta. Tua presença, meu prazer. Só tua graça me basta. Jesus, a presença, só tua graça me basta. Tua presença, meu prazer. O pregador prega, o pregador faz o apelo, mas quem vai cuidar é o pastor. Vem orar por eles aqui, pastor, por favor. Quem vai acompanhar vocês é a igreja. O pastor e a igreja estão dentro do texto de Mateus 18. O que ela desligar é desligado. O que ela, a igreja, ligar é ligado. Tua presença é meu prazer. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. A festa dos céus. Mais forte ao Senhor.